Complexação e quelatização, principalmente do boro, hoje a gente vai falar. A gente vai falar a respeito mais de complexação, né? Fertilizantes, né? A abordagem química, mas mais a respeito de complexação e quelatização. Simbora. Antes disso, a gente vamos deixar em mente, como sempre, né? Dada a visão hexadimensional do agroquímico, aquela velha história do Ministério da Agricultura, né? Falta de alternativas de produção, fontes potenciais de insumos no país ainda sem inserção no mercado, e fragilidade na legislação e processo de registro. Bom, eu falei agora há pouco complexação, quelatização e boro. E notem sempre amarelinho aqui que a gente coloca aproximação, né, de pesquisa de empresa, e pesquisa federal está diminuindo a distância, e se está diminuindo a distância, então está se aproximando da lei. Simbora. Tá, por isso, falando em se aproximar da lei, né, as prioridades estratégicas do Ministério da Agricultura, eu sempre costumo frisar isso daqui para vocês, simplificar sem precarizar, né? Em relação à inovação agropecuária, ou seja, desenvolver e difundir novas tecnologias para aumentar e manter e aumentar a competitividade da agropecuária brasileira, beleza? Sustentabilidade a longo prazo, né, tal. Esse aqui a gente vai falar depois, mas simplificar sem precarizar. O resto a gente já viu bastante, mas vamos focar nisso daí, e complexação, quelatização, boro. Eu coloquei de novo aqui né, a instrução normativa lá antiga lá do Ministério da Agricultura, a IN 39, né? Então, borato de monoetanolamina todo mundo conhece, né? Os boros da vida aí, complexo de boro 10% tal. Eu sempre friso que fertilização de solo a gente vai falar em momento oportuno. Isso aqui está no livro, eu sempre destaco. Isso aqui eu copio, colo do livro, do nosso livro, né? Tem a tabelinha lá, as fontes de acordo com a instrução normativa, e a gente vai dissecando. Isso daqui é outra coisa, tá? A gente vai dissecando. Como a gente vai falar de boro, vamos adiante. Antes de falar de boro, como a gente estava falando em fertilizantes numa abordagem química na visão hexadimensional do agroquímico, hoje a gente vai falar de etanolamina, mais conhecido como MEA, né? A gente vai falar depois. A monoetanolamina. Mas antes de a gente falar de monoetanolamina, todo mundo sabe, né? Já que a gente tá dando uma abordagem química, né? Todo mundo sabe que ela é uma amina primária, né? Um álcool, né? Tá aqui, tem a formulazinha aqui, né? CH2, tal, H, tal grupo, né? Funcional, beleza? Então, mas a gente vai falar de monoetanolamina ou etanolamina, né? E nessa abordagem química aí. Mas antes disso, vamos mencionar outra coisa em questão de abordagem química. Tá, isso daqui de várias formas de obtenção de monoetanolamina. Ninguém vai fabricar, obviamente, num processo controlado, exige registro, controle de Polícia Federal, meio ambiente e tal, mas é só para... tem na literatura, né, no SCUG também tem, processo de obtenção, né, da monoetanolamina. Então, rapidamente aqui a gente vai passar, né, a gente tem uma absorção de amônia, né, injetado, né, tem um tanque de retenção de amônia, é injetado óxido de etileno, né, aqui tanto faz, eu prefiro, no caso do SCUG fala, né, o trocador de calor, tem um trocador de calor, né, na sequência, né, dos processos de reação, né, lógico, envolve controle de temperatura e pressão da amônia, né, então ela vai passar por diversos estágios, né, aí ó, veja bem, estágios e estádio, que a gente falou já várias vezes, né, tá, beleza. Aqui a gente não vai falar de evaporação, esse tipo de coisa, né, então veja que a gente tem um removedor de amônia aqui, tá, amônia stripper. Aliás, é uma historinha, né? Cuidado com stripper. A gente assiste muita aula em inglês aí, com sotaque australiano, stripper. Ué, o cara vai pensar que é reator, né? E não um removedor. Bom, aqui tem as colunas, né?
Então, lógico, vai ter água, mais amônia volta, retorna, né? No absorvedor, vai ter a troca de calor, vai ter essa sequência, esse ciclo, né? E vai desidratando, vai tirando água. Nessas colunas aqui, né? De destilação por vácuo, né? Vai saindo a primeira, lógico, vai sair a primeira amina primária, né? Que no caso nosso hoje é amônia, aí vem até chegar na trietanolamina também, que todo mundo conhece, né? E lá de resíduo, a gente vai falar agora de viabilidade ambiental, de resíduo sobra a trietanolamina de baixa pureza. Mas esse aqui basicamente é o processo de produção da monoeta, né? Vamos em gíria, né? Gíria técnica monoeta ou monoetanolamina. E a gente, voltando lá atrás, a gente falou quelatização, complexação, boro, beleza? Embora. Voltando na IN39, esparsamente a gente extraiu do livro, olha que a gente tem aqui, ó, dentro da instrução normativa, isso é lei, obviamente a gente estamos falando em lei, né? Tá lá, vamos pegar, como a gente está pegando monoeta, cadê ela? Ó, monoeta aqui. Tá, dentro do grupo de ativos, aliás, a gente está falando de aditivos, né? De agentes, tá? Dentro desse grupo de agentes, no anexo 3 da IN39, olha a monoeta como está aqui. Ela está como estabilizante e conservante. Fixem bem isso. E a gente está falando de complexação, ou quelatização e relação ao boro. Lá mais adiante no nosso livro, e a tabela é extensa, e está bem explicadinho lá, a gente vai dissecando. Veja que também aqui, ó, tem a monoeta, tem a trieta, a gente vai falar depois, mas vamos falar da monoeta, né, que o pessoal aí mais na prática aí, o pessoal de laboratório mais na prática, vamos lá, tá aqui como que é, lógico, alcalinizante, né, é uma amina, uma vez sendo uma amina primária, né, um álcool, né, uma amina primária, óbvio, né, ele vai alterar o pH para mais, né, certo? Beleza? Aliás, nossa, se a gente for dissecar aqui agora a monoetanolamina ou trietanolamina, nossa, dá uma... Aliás, o segundo volume, o futuro segundo volume do livro, a gente disseca mais, porque se a gente colocar todas as funcionalidades e as metodologias de obtenção, fabricação e funcionalidade agroquimiológica da monoeta, nossa, vai longe. Mas vamos em frente, vamos longe, mas vamos em frente até onde dá na nossa demonstração de hoje. Bom, lá pelas tantas do nosso livro, né, a gente está falando de aditivo, da IN39, o anexo 3 e a classificação dos aditivos, relembrando que a gente está falando complexante, quelatizante e boro, beleza? Tá. Classificação dos aditivos segundo a agroquimiologia. Tem lá quanto a natureza física, né? O arroz com feijão, né? Fluido em emulsão, pó, quanto a origem, né? Orgânico, inorgânico, sintético, né? Aí é que vem quanto a modificação do meio e quanto a função na planta. Vamos lá, a gente está falando em quelatizante, complexante e monoeta. Só monoeta por enquanto. Trietanolamina depois. Tá. Vamos lá, quanto à modificação do meio, vejam que na classificação dos aditivos, segundo a agroquimiologia, nós temos a modificação do meio, reológico, estabilizante, modificador básico, modificador ácido, óbvio, né? Aqui nós estamos falando do modificador básico, ou seja, subiu o pH, tamponante e conservante. Vejam bem que aqui eu coloquei intencionalmente no livro ação de modificação do meio, dispersante, emulsificante, anticristalizante, tensoativo micelar e suspensor. A gente está falando de monoeta, então olha a modificação do meio, não em relação à monoeta, mas em relação aos aditivos. Olha a modificação do meio na sua formulação, o que faz, e tomar cuidado o que faz quanto à planta. Veja bem, quanto à função na planta e quanto à ação secundária. Existe ação primária na planta e ação secundária. Vamos lá. Quanto à função na planta, os aditivos, né, podem ser um espalhante, antievaporante, aderente e penetrante. Os aditivos, olha só, espalhante, espalhante, a gente não vai entrar em adjuvante, a gente está falando em quelatizante, complexante, e a gente está falando de monoeta, quer dizer, onde ela se encaixa por aqui, onde ela se encaixa, aqui a gente já sabe onde ela se encaixa, e aqui, onde ela se encaixa, e na função secundária,
Onde ela se encaixa aqui? Umectante, emoluente, tira texto ativo, a gente está falando de monoeta, né? Translaminador, inibidor de urease, não, né? Onde ela vai estar por aqui a monoeta? Na classificação dos aditivos segundo a agroquimiologia. Veja bem, segundo a agroquimiologia. Quer dizer, nós temos quanto à modificação do meio, né, dentro da fórmula, quanto à função na planta. Olha só as grandes chaves de classificação dentro do nosso livro de agroquimiologia. Quanto à natureza física, origem, aí vem metodologia de fabricação, a gente acabou de falar da produção de monoétano, logicamente não tem tudo no livro. Quanto à modificação do meio, quanto à modificação da planta. A gente tem, né, quanto à origem, algumas formas de fabricação, óbvio, né, tem várias metodologias de fabricação. Bom, enfim. Então, atentem bem quanto à modificação do meio e função secundária da planta. Notem que amônia, então, se a gente fala modificação do meio, tal, então vamos lá. Vamos pegar a amônia, desculpem. A monoeta, no meio, na formulação, qual é a função da monoeta ou, né, dentro da instrução normativa, na lei, né, certo? O que ela pode fazer na formulação, no elemento, ou seja, lá no começo eu falei complexação e quelatização, o que a monoeta pode fazer no elemento, ou seja, estamos falando em boro, eu estou falando em elemento agronomicamente falando, né, no elemento boro, né? E na planta, função secundária, quer dizer, olha como a gente está unindo a monoeta como aditivo, a gente está unindo no meio da formulação, no meio e na formulação, no elemento, a função, no elemento da formulação e a função secundária na planta. Olha como a gente está unindo, tá? Lá pelas tantas do livro, e segundo a instrução normativa 46/16, teve alteração também em 2018 e agora teve alteração em 2021, editados pelo Ministério da Agricultura, mas vamos pegar. Para efeito da presente instrução normativa, entende-se por, vamos lá, nós estávamos falando em aditivo, tá? E dentro do aditivo tá o inciso 1 do artigo 2º, da IN 46, agora veja bem, a IN 46 que está explicando, está dissecando um pouquinho da 39, da tabelinha lá, essa alterada recentemente, certo? Que eu acabei de falar. Vamos lá. Para efeito da presente instrução normativa, entende-se por, veja bem, eu não estou falando de aditivo agora, agente quelante ou complexante, 2 pontos, compostos químicos que formam moléculas complexas com íons metálicos adicionados intencionalmente ao produto para melhorar a sua estabilidade, fixe essa palavra, durabilidade, aplicabilidade ou facilitar o processo de produção. Monoeta, vamos lá, a gente quer no meio da formulação em relação ao boro, a gente quer o quê? No elemento da formulação, ou seja, no boro, dentro da formulação a gente quer o quê? E para a planta, a monoeta vai servir para alguma coisa ou só o boro? Segundo a classificação dos aditivos, de acordo com a classificação dos aditivos segundo a agroquimiologia e dentro da lei. O que a gente vai fazer com o boro? O que a gente vai... A monoeta, vamos dizer, holisticamente, ela some da formulação? Ela tem alguma função secundária na planta, como umectante ou emoliente, sim ou não? Qual a quantidade de boro? Lá na instrução normativa está 8%, vocês conhecem no mercado boro 10%, vamos adiantando que está avançando de fase e simbora. Então a diferença entre complexante e quelatizante a gente vai falar depois. Vamos seguindo em frente. Lá pegando. Está escrito melhorar a absorção no artigo 2º e no inciso 1º, a gente vai ter mais coisa na lei, no inciso está escrito. E vejam que todo mundo fala lá, vamos lá voltar na visão hexadimensional e na viabilidade agronômica. Está escrito melhorar a absorção em termos de boro, uma vez que a gente começou a falar de boro hoje, está escrito na lei e a gente fala, certo? E é correto mencionar melhorar a absorção? A agroquimiologia responde e a gente vai responder que sim.
que melhora a absorção. Mas porra, onde está escrito isso, caramba, que melhora a absorção? Tá aqui na lei, ó. Já a gente vamos adiante. Vamos relembrar a doutora Glaucia Natigal, da Embrapa Clima Temperado, que não é a ciência que determina o enquadramento de um produto, mas sim a legislação. O que a lei está falando lá? Falou a melhor absorção a respeito do aditivo em relação ao elemento boro? Quer dizer, veja bem, não é a ciência que determina o enquadramento de um produto, mas sim a legislação. A legislação não está falando, moçada, mas agronomicamente sim. Então vamos em diante. Tá, voltando lá. Se ela não fala, da onde tá, qual a interpretação? Vamos lá. Aí que tá. Aí a gente começa em termos de registro ou em termos de peticionamento, intercorrente ou peticionamento eletrônico. Veja bem, a gente já está entrando, estamos em 2020, 2021, estamos entrando em peticionamento eletrônico, e que é a legislação que determina o enquadramento de produto e não a ciência, embora a ciência é imutável, no caso da monoeta e do boro. Onde está, em termos de argumentação, vamos, juridicamente falando, isso eu estou entrando numa visão hexadimensional, onde que ela entra? Tá lá, você pega lá, cadê meu? Você pega no artigo 2º, onde está? Aplicabilidade, então entra na função secundária da planta. Então a complexação do boro melhora a absorção do boro? Claro, melhora a absorção do boro de que forma? O boro acabou de lá dentro da cauda ou dentro da sua formulação, ele acabou não reagindo com outros íons metálicos, dada a complexação do elemento. Deu para entender? Me corrijam se eu estiver errado agora. Tá voltando. Por isso, mas volta de novo. Vamos dar um nó no cérebro. Tá aqui quelatizante, dentro dos aditivos. Tá a função lá, procura lá. Vamos procurar lá no nosso livro e vamos procurar no anexo 3. Complexante, quelatizante. Veja bem, ele tá escrito, voltando à doutora Glaucia, não é a ciência que determina o enquadramento do produto, mas sim a lei. Ora, mas eu estou falando em complexação e estou falando em melhoramento do produto. Ele está começando. O que ocorre dentro da reação? Eu não estou falando da produção da monoeta, e sim da produção do boro 10 ou do boro 8 tal, ou do boro mais nitrogênio ou boro mais outro elemento. O que acontece nas reações encerradas dentro da sua formulação lá? O que ocorreu na reação que dá para argumentar quimicamente e juridicamente que há um processo de complexação. Veja bem, eu usei uma monoeta como estabilizante ou alcalinizante, ou estabilizante, conservante e alcalinizante para o boro, e o que eu posso argumentar isso como complexante? Tá, o que acontece? Veja que o que isso importa para... Vamos pôr em termos de... Eu repito, o que isso importa? Importa como posicionamento técnico em viabilidade química e posicionamento comercial como viabilidade agronômica. Logicamente eu estou falando para os químicos ali do chão de fábrica e os químicos do laboratório. Entender, ou seja, se unir, vamos dizer, se aproximar mais da legislação. Você vai formular, mas você tem que entender um pouco. Quer dizer, para você entender, você tem que dar uma repassadinha, nem que seja um pouco na legislação. Se você não consegue repassar, a agroquimiologia pelo menos te dá uma explanação disso. De como você fazer isso, te dá o caminho, beleza? Tá voltando. Se te dá o caminho e se o Ministério da Agricultura está simplificando sem precarizar, está fazendo uma digitização, desculpem a minha fonética, digitização de serviços, simplificando sem precarizar. O que eu posso colocar como argumento? Eu estou colocando um argumento técnico lá no produto, técnico, metodologicamente fundamentado, agronomicamente falando, de que há complexação do boro e melhora a absorção.
Ora, na aplicabilidade, segundo o artigo 2º, inciso 1º, da Instrução Normativa número 46, né, adequada pela IN 39 do Ministério da Agricultura. Quer dizer, o corpo de lei é extenso, então a gente tem que saber resumir isso daí, concatenar. E no livro a gente faz isso. Aqui, não sei se deu para entender naquela tabelinha anterior lá, que a gente uniu a classificação, mas as funções primárias e secundárias na planta. Tá, aí que tá. Então, para isso que a gente compartilha o conhecimento para alavancar o desenvolvimento. Esse aqui eu vou passar, lógico, eu sempre falo da história da rolinha, mas deu para entender que a gente está mudando. Lá, beleza, mudou. Você acabou de falar da complexação, até da metodologia de produção de monoeta, que tá no SCUG, inclusive. Mas aí o que a gente ganha com isso? Ganha com isso quem oferece mais valor antes da visão e missão. Eu sempre falo isso. Qual a visão e a missão da sua empresa? Ganha com serviço antes da missão. Mas esse serviço é o quê? O que você colocou dentro da sua fórmula a mais da monoeta e o boro? Mas não dá para colocar nada, eu fechei minha fórmula. Dá sim. E daí, obviamente, você vai ganhar. Se dá sim, você vai ganhar qualidade. Então, a qualidade vai vir antes da visão, ou seja, daquela visão hexadimensional que você tinha, não da visão da empresa, e sim da visão hexadimensional em relação à agroquimiologia. Obviamente a gente vai explicar melhor complexação e diferença em complexação e quelatização agora, na próxima, né? Mas isso é só para fixar. Espero que tenha entendido. Perguntas vão estar aí. Vão estar aí. Vai estar o nosso e-mail para pergunta e a gente vai respondendo aí. Aqui, inclusive, né? E era justamente isso que a gente queria falar a respeito, porque ficou muita pergunta, muita coisa no campo das ideias e no campo nebuloso a respeito da complexação e quelatização, mas essa é a introdução que a gente queria dar hoje a respeito de complexação e quelatização e boro. Obviamente daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, beleza? Até já, muito obrigado!